Olá, eu sou Luiz Fernando Fontana e estou aqui te convidando para me acompanhar numa maratona para a leitura do livro Gestão de Alta Performance. Gestão de Alta Performance foi escrita pelo Andrew Grove, ex-CEO da Intel. Como o próprio nome sugere, ele é indicado para gestores ou líderes dentro de empresas. Eu pretendo fazer leituras com chances de comentários de aproximadamente 30 minutos e esses vídeos serão colocados em sequência no YouTube. Eu vou iniciar pelas orelhas do livro para que você tenha noção do que nós estamos falando aqui. Considerado um clássico entre os livros de negócios e obra de cabeceira importantes, Considerado um clássico entre os livros de negócios e obra de cabeceira de importantes líderes da atualidade. Gestão de alta performance ensina tudo o que um gestor precisa saber sobre como criar e sustentar uma empresa de alto rendimento. Escrito pelo lendário Andrew Grove, que por mais de 30 anos atuou na Intel como CEO, quanto como presidente do conselho, o livro é um guia prático que traz lições atemporais para gestores de todas as áreas, inclusive para CEOs e fundadores de startups. Com seu estilo único e direto, Grove cria analogias simples para explicar conceitos complexos, comparando, por exemplo, a gestão de uma empresa ao gerenciamento de uma fábrica de café da manhã, ou o desempenho de um funcionário com o desempenho de atletas, compondo o livro repleto de experiências que efetivamente podem ajudar os gestores em todos os seus desafios diários. Entre os assuntos abordados estão: quais indicadores devem ser usados para aumentar a eficiência de sua empresa? Como manter o foco constante no resultado, ou output? Como fazer com que subordinados se transformem em membros de equipe altamente produtivas? A importância da motivação e do treinamento de colaboradores. Segundo ele, se você não treina seu pessoal, está negligenciando metade do seu trabalho como gestor. Como diz o próprio Grove, a frase mais importante deste livro é: o resultado, ou o output, de um gestor é o resultado das unidades organizacionais sob a supervisão ou influência. Repetindo, a frase mais importante deste livro é o resultado, ou output, de um gestor é o resultado das unidades organizacionais sob a sua supervisão ou influência. Ou seja, se suas equipes não tiverem um bom resultado, você também não terá. Diante disso, o que você pode fazer para aumentar o output do seu time? Este livro certamente vai ajudá-lo a responder essa questão e o levará a enxergar o trabalho de uma forma totalmente diferente. Agora, falando de Andrew Grove, ele imigrou da Hungria para os Estados Unidos em 1956 e foi um dos fundadores da Intel, assumindo o cargo de presidente em 1979, de CEO em 1987 e de presidente do conselho em 1997.
época em que também foi eleito o Homem do Ano pela revista Time. Em 1998, deixou o cargo de CEO e em 2004 aposentou-se como presidente do conselho. Grove lecionou na Faculdade de Administração da Universidade de Stanford durante 24 anos. Faleceu em 2016 aos 79 anos. Então esta é uma primeira explicação sobre o que o livro se trata. Então vamos ao início, à introdução. O que aconteceu depois de 1983? Escrevi esse livro em 1983. Foi o resultado de 20 anos de atuação como gestor, durante os quais aprendi várias maneiras de fazer as coisas de forma mais eficiente. O que aprendi foram os princípios básicos do trabalho de gestão, sobretudo no que diz respeito à média gestão. Mais de uma década se passou desde a primeira edição do livro, mas acredito que a maioria dos princípios que escrevi na época continua válida. Os fundamentos da gestão permaneceram praticamente inalterados, enquanto dois importantes eventos ocorridos na década de 1980 transformaram o mundo dos negócios e me levaram a escrever uma nova introdução para esse livro. Esses eventos foram a agressiva entrada japonesa na indústria de dispositivos de memória e o surgimento do e-mail. Permita-me explicar as implicações desses acontecimentos. Em meados de 1980, os produtores japoneses de DRAMs, Dynamic Random Access Memories, dispositivos de memória de computador mais populares, usados em todos os tipos de computadores, aperfeiçoaram sua capacidade tecnológica e melhoraram suas habilidades de produção a ponto de competirem com os fabricantes americanos, que eram os pioneiros nesse mercado e o haviam dominado completamente nos primeiros 15 anos de sua existência. A revolução dos computadores pessoais também marcou os anos 1980. E, com os computadores pessoais requerem muita memória, os potentes DRAMs japoneses puderam contar com um mercado pronto nos Estados Unidos para seus produtos. Era o terreno ideal para um ataque. A Intel, onde eu trabalho, foi uma das empresas que sofreram com a investida japonesa. Na verdade, a Intel foi um dos primeiros produtores de DRAMs. Além disso, nos primeiros anos da empresa, o mercado era quase completamente nosso. Mas, em meados dos anos 1980, concorrentes americanos e, cada vez mais, japoneses reduziram gradativamente a nossa participação de mercado, sob o ataque feroz das DRAMs japonesas de alta qualidade e de preços agressivamente baixos. Fomos forçados a recuar e reduzir nossos preços a ponto de engolir grandes perdas só para nos manter no mercado. As perdas acabaram nos forçando a tomar uma decisão dificílima: abandonar o negócio mais antigo da empresa, com base na qual ela havia sido fundada, e nos concentrar nos microprocessadores, outro ramo no qual nós nos considerávamos superiores em relação à concorrência. Na teoria, essa mudança pode até soar bastante lógica
e objetiva, mas na prática, sua implementação exigiu realocar muitos de nossos funcionários, afastar outros e fechar várias fábricas. Agimos assim porque, diante desse violento ataque, aprendemos que é preciso focar em nossos pontos fortes para manter a liderança. Não basta ficar em segundo lugar em um ambiente extremamente competitivo. Nós, ou seja, a Intel e a indústria norte-americana de semicondutores, acabamos sobrevivendo ao furioso ataque dos fabricantes japoneses. A Intel cresceu e se tornou o maior fabricante de semicondutores do mundo. E os fabricantes norte-americanos recentemente suplantaram os japoneses como um todo. Só que, agora, quando olho para trás, fica claro que essa ofensiva foi apenas uma onda de uma maré muito maior, a maré da globalização. Com a globalização, as empresas deixaram de ser limitadas por fronteiras nacionais. O capital e a mão de obra, o seu trabalho e o de seus colegas, podem estar em qualquer lugar do planeta. Alguns de nós têm a sorte de morar nos Estados Unidos, um país que desfruta de um dos padrões de vida mais altos do mundo. O mercado americano de bens e serviços é o maior do planeta. E até recentemente era mais fácil suprir esse mercado com a produção nacional do que com as importações. Lembrando que esse livro inicialmente foi escrito em 1983 e depois foi adaptado, reescrito. Nos dias de hoje, 2024, janeiro de 2024, a situação talvez seja um pouquinho diferente. Os Estados Unidos talvez não sejam tão potentes como já foram. E eu moro em Maringá. E eu posso dizer, mais ou menos como ele, que eu me sinto uma pessoa privilegiada de morar aqui. Temos a sorte de morar em Maringá, que também tem um padrão de vida melhor do que boa parte dos lugares onde eu visito. Então, cabe a nós tentarmos manter esse padrão. Seguindo o texto, hoje, muitos mercados estrangeiros estão crescendo com mais rapidez que os mercados americanos. E o mercado nacional pode ser suprido com produtos fabricados em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, um dia desses comprei uma jaqueta de Gore-Tex, da Patagônia. A fabricante de roupas, não a região da América do Sul. E notei que ela tinha sido fabricada na China. Uma peça de roupa de uma marca americana, feita com tecnologia americana. O tecido tecnológico foi inventado e produzido nos Estados Unidos. Foi fabricado de acordo com as especificações do revendedor, a Patagônia, em um país estrangeiro. A consequência disso é muito simples. Se o mundo se transformar em um único grande mercado, todos os trabalhadores competirão com todas as pessoas de qualquer lugar do mundo capazes de fazer o mesmo trabalho. E não faltam pessoas capacitadas no mundo, sendo que muitas delas estão famintas. Outra consequência é que, quando produtos e serviços passam a ser praticamente indistinguíveis um dos outros, a única vantagem competitiva é o tempo. E aí que entra o segundo evento importante dos anos 80, o surgimento do e-mail. Da mesma forma que o ataque japonês no mercado de DRAMs foi a primeira onda de uma maré muito maior, e o e-mail também
é a primeira manifestação de uma revolução na maneira como as informações fluem e são gerenciadas. Nesse tempo ele ainda não sabia do WhatsApp ou dos outros aplicativos de mensagem que existem hoje. O bom uso do e-mail tem duas implicações simples, porém surpreendentes. Transforma dias em minutos, e a pessoa que envia uma mensagem pode se comunicar com dezenas de colegas ou mais, empregando o mesmo esforço necessário para falar com apenas um. Quando a sua organização usa e-mail, um número muito maior de pessoas tem como saber o que está acontecendo na empresa, e elas recebem as informações com muito mais rapidez do que antes. Chega a ser irônico pensar que, nos idos dos anos 80, quando os japoneses pareciam invencíveis, uma explicação para sua capacidade de agir com rapidez e determinação era o layout de seus escritórios. Em um escritório japonês, um diretor e seus subordinados trabalham ao redor de uma grande mesa comprida. Cada um se encarrega das próprias tarefas, mas quando precisam trocar informações, todos os colegas estão por perto, trabalhando à mesma mesa. Com isso, as informações fluem rapidamente e todos podem se comunicar com o mesmo esforço. Só que, justamente devido a essa facilidade de comunicação dos trabalhadores japoneses, eles acabaram demorando para adotar o e-mail. Mas agora o pêndulo está se movendo na direção oposta. À medida que as empresas se espalham pelo mundo e o tempo passa a ser a maior arma competitiva, as organizações americanas se veem mais bem posicionadas do que suas equivalentes japonesas. Isso acontece porque a mesma facilidade de comunicação dos escritórios japoneses passou a percorrer o planeta eletronicamente com a ajuda do e-mail. E o e-mail é só a primeira onda. Hoje em dia, tudo está sendo digitalizado: áudios, fotos, filmes, livros, serviços financeiros. E tudo que é digital pode viajar pelo mundo com a mesma rapidez com que é enviado de uma sala para outra no escritório. Veja um exemplo interessante das consequências desse novo cenário. Os Correios fazem a triagem de 90% das cartas automaticamente. No caso das correspondências que as máquinas não conseguem decifrar, equivalente a 10%, um leitor humano digita os endereços em um computador. Recentemente, para reduzir o custo dessa mão de obra, os Correios testaram um novo sistema. Uma máquina tira uma fotografia digital dos envelopes ilegíveis e envia instantaneamente a imagem a uma região com uma mão de obra mais barata. Lá, alguém lê e digita o endereço e envia a informação eletronicamente para os Correios. Esse exemplo revela o início de uma tendência que se tornará geral nos próximos 25 anos. Simplificando a revolução da informação, ele eliminará bolsões de improdutividade de qualquer lugar do mundo e em qualquer linha de trabalho. Diante desse cenário, as perguntas que devem ser respondidas são: o que as empresas devem fazer e o que os gestores devem fazer? Muito interessante isso aqui. Ele está falando dos Correios americanos, mas nos Correios brasileiros também temos problemas semelhantes. A improdutividade ou a demora em alguns setores do correio se dá
pela má vontade de trabalhar, ou aqueles funcionários com estabilidade financeira que ficam lá e trabalham um pouco e atendem mal. Eu acredito que felizmente isso está mudando com as opções que estão passando pelo correio. O correio está tendo que se atualizar, aqui no Brasil também. 2. Atuando no novo ambiente. Vamos fazer uma pequena pausa para considerar a quem esse livro se destina. Eu o escrevi tendo em vista principalmente a média gestão, ou seja, aquele gestor muitas vezes negligenciado em qualquer organização. Todo mundo valoriza o supervisor de linha de frente, que atua no chão de fábrica, e os CEOs da empresa. Muitos cursos foram criados para ensinar os primeiros fundamentos do trabalho, enquanto quase todas as principais faculdades de administração têm como objetivo desenvolver os últimos entre os dois. Contudo, existe um grande grupo de gestores de nível intermediário que gerenciam os supervisores de linha de frente, ou que trabalham como engenheiros, contadores e representantes de vendas. Esses gestores são os músculos e os ossos de qualquer organização de porte considerável, por mais informal ou achatada que seja a hierarquia. Mas, em geral, são ignorados, apesar de sua enorme importância para a nossa sociedade e economia. Os gestores de nível intermediário não são encontrados só em grandes corporações. Na verdade, eles estão em praticamente qualquer empreendimento. Se você lidera o pequeno departamento contábil de um escritório de advocacia, você pertence à média gestão. O mesmo pode ser dito se você for o diretor de uma escola, o proprietário de uma distribuidora ou um corretor de seguros de uma pequena cidade. Quando pessoas dessas áreas leram o manuscrito original desse livro, seus comentários confirmaram minhas suspeitas. Para eles, os conceitos de gestão desenvolvidos na Intel, à medida que a empresa crescia, de uma organização muito pequena a uma muito grande, foram considerados amplamente aplicáveis. Outro grupo também deve ser incluído na média gestão. As pessoas que talvez não supervisionem ninguém diretamente, mas que mesmo sem ocupar um cargo formal de autoridade, afetam e influenciam o trabalho de algumas pessoas. Esses gestores, detentores de know-how, são fontes de conhecimento. As habilidades e informações para os colegas de trabalho são especialistas que atuam como consultores para outros membros da organização. Na prática, eles são elos que conectam uma ampla rede de informações. Educadores, pesquisadores de mercado, especialistas em informática e engenheiros de tráfego influenciam o trabalho dos outros por meio de seu know-how, tanto quanto, ou até mais que, um gerente ou um diretor tradicional que exerce sua autoridade formal. Seguindo essa lógica, um gestor detentor de know-how pertence na prática à média gestão. Com efeito, à medida que nosso mundo se volta cada vez mais informações e ao setor dos serviços, os gestores detentores de know-how passarão a ser membros cada vez mais importantes da média gestão. Em suma, este livro também se aplica a eles. Se você, um gestor detentor de know-how ou um gestor tradicional na sua empresa,
não tem opção a não ser atuar em um ambiente afetado pelas forças da globalização e da revolução do conhecimento. Hoje em dia, as empresas têm basicamente duas opções: adaptar-se ou morrer. Hoje em dia, as empresas têm basicamente duas opções: adaptar-se ou morrer. Muito forte essa afirmação, porém eu acredito realmente que ela é verdadeira. Algumas morreram diante de nossos olhos, outras estão tendo muita dificuldade para se adaptar. Enquanto isso, as técnicas que elas aplicaram durante décadas estão ficando para trás. Empresas que mantiveram gerações de funcionários seguindo uma política de não demissão, agora se veem despejando dezenas de milhares de pessoas de uma só vez no olho da rua. É lastimável, mas tudo isso faz parte do processo de adaptação. Todos os gestores dessas empresas precisam se adaptar ao novo ambiente. Mas quais são as regras desse novo ambiente? Para começar, tudo acontece mais rápido. Em segundo lugar, tudo que puder ser feito, será feito. Se não por você, com certeza por outra pessoa. Vale esclarecer, essas mudanças levam a um ambiente de trabalho menos cordial, menos gentil e menos previsível. Como já vimos, se você é um gestor em um ambiente como esse, precisa desenvolver uma maior tolerância à desordem. Não estou sugerindo que você deva se resignar e aceitar a desordem de braços cruzados. Pelo contrário, você deve fazer o possível para levar a ordem ao seu ambiente. A metáfora da fábrica de café da manhã, que apresento na parte 1, continua tão válida quanto na época da primeira edição deste livro. Em outras palavras, você deve conduzir seus processos de gestão como uma fábrica em perfeitas condições de funcionamento. Mas você, o gestor, precisa estar mental e emocionalmente preparado para ser lançado na turbulência, gerada pela mega fusão que está ocorrendo em seu setor. Seja no seu país ou até do outro lado do mundo. Você deve estar preparado para enfrentar as ondas de choque provocadas por uma técnica completamente nova lançada por alguém ou alguma empresa da qual você nunca ouviu falar. Você precisa tentar fazer o possível e adiantar-se ao inesperado. E quando o inesperado acontecer, você deve redobrar seus esforços para impor a ordem à desordem causada pela mudança. O lema que defendo é: deixe o caos reinar e então reine no caos. É um pouquinho complexo esses últimos dizeres do autor aqui, pelo menos para mim, mas acredito que mais à frente ele vai dar melhores explicações para isso. Tenho certeza que, em várias ocasiões, você terá reservas quando algumas passagens desse livro. Foi o que acabou de acontecer comigo. Isso até pode dar certo na Intel. Você vai pensar, mas nunca daria certo na minha empresa. Nada acontece sem a aprovação do chefão, a não ser que haja uma revolução para destronar o rei. Não tenho como aplicar nenhuma dessas recomendações, mas eu garanto que você tem como aplicar a maior parte das minhas sugestões. Se você é um gestor de nível intermediário na prática, você é o CEO da sua equipe.
departamento, unidade ou divisão. Não espere que os princípios e as práticas sejam impostos de cima. Pense que você é o CEO ou o micro CEO e tem o poder de melhorar o desempenho e a produtividade do seu grupo, mesmo que a empresa como um todo não faça o mesmo. Aqui é bem bacana. Não adianta você esperar que a empresa toda mude, sendo que você tem o controle pelo menos de mudar o seu setor e as suas tarefas. É aquele velho lema: se você esperar que a prefeitura varra toda a rua, pode ser que isso não aconteça. Se cada morador varrer em frente ao seu quintal ou à sua casa, a rua vai estar varrida rapidamente e inteira em pouco tempo. Isso vale para dentro da empresa. Este livro apresenta 3 ideias básicas. A primeira é uma abordagem de gestão voltada ao resultado, que eu chamo de output. Ou seja, aplicamos alguns dos princípios e a disciplina de um empreendimento tipicamente orientado para o resultado. Esse tema output nós vamos ouvir durante todo o livro, ou seja, o resultado, o que você produz e o que você entrega para o cliente ou para a própria empresa. O processo de fabricação. Há outras atividades organizacionais, inclusive o trabalho dos gestores ou gerentes. Vejamos o exemplo da Intel, uma verdadeira empresa de manufatura, produção dedicada a fabricar chips de silício altamente complexos e produtos computadorizados equipados com esses chips. Hoje, em 1995, a nossa empresa tem mais de 30 mil funcionários. Destes, apenas cerca de 25% efetivamente trabalham na fabricação dos produtos. Outros 25% dedicaram-se à supervisão de pessoal, manutenção de equipamentos, engenharia e melhoria de processos de fabricação. Outros 25% trabalham na administração, programando a produção, mantendo o registro dos funcionários, enviando faturas a clientes e pagando fornecedores. Por fim, os 25% restantes projetam novos produtos, os levam ao mercado, os vendem e prestam serviço de manutenção pós-venda. Bom, a introdução tem mais algumas páginas ainda e já foram 33 minutos de leitura. A leitura aqui vai ser lenta para que eu consiga ler e ter uma dicção clara. E também para que a gente possa prestar bem atenção. O ideal é que você esteja ouvindo esse vídeo, essa gravação, e com o livro na mão. Nós vamos parar agora na página 14 e vamos retomar o próximo vídeo. Então, hoje é 31 de janeiro de 2024. E até o próximo vídeo. Esperando que você tenha gostado do que começou a ver por aqui. Tchau.